Vamos lá, câmeras, né? A gente tem esse primeiro tipo de câmera, que são as câmeras compactas, né? A gente teve um boom nos anos 2000 ali da Cybershot, quem se lembra, né? As primeiras digitais que você já batia, já conseguia ver o, o, o resultado, né? Você já conseguia monitorar as fotos, né? Bom, elas geralmente você não consegue mudar as lentes, né? Elas são bem limitadas, assim, mas já foram o suprassumo que havia, né? Algumas já começam a filmar, né? Isso é bem interessante. As filmadoras, né, já são, enfim, durante muito tempo no mercado a gente teve um buraco aí, né? As câmeras profissionais eram muito caras. As câmeras que a gente tinha, né, para filmar eram justamente numa coisa com cara de vídeo, né? Justamente para um registro familiar, né? Uma coisa mais domiciliar, né? Mais caseira, né? Não era muito para o público profissional, né? É daí que entram as DSLR sem espelho, né? É daí que entra essa oportunidade de explorar esse nicho de mercado com essas câmeras fotográficas que filmam muito bem, obrigado, né? Mas enfim, a gente tem essas câmeras filmadoras que tem uma autonomia muito grande de cartão, né, de DVD, de fita, de HD interno, o que quer que seja, e são possíveis de ser ligadas na tomada, ou seja, você pode gravar por longos períodos de tempo, né. A gente tem as chamadas câmeras de ação, né, e os próprios smartphones, né, que são câmeras que estão de qualidades muito boas, né, e prontas, né, de ação, como diz o nome, né. A gente tem a GoPro, um exemplo mais famoso dessas câmeras de ação, né. São câmeras que geralmente são prova d'água, tem microfone à prova d'água, né, podem ser controladas pelo celular. Tem uma câmera grande angular justamente para pegar a ação inteira, né. São câmeras com poucos botões que você não necessariamente precisa estar operando, ela é bem automática, justamente para ação, você está com as mãos livres, realizando, sei lá, manobras radicais, né, que é muito utilizado em esporte, inclusive, né. Os smartphones hoje em dia são câmeras, né, sempre foram, né, eles são celulares lançados com essa ideia de ter uma câmera no bolso, né, um gravador, um bloco de notas, ou seja, isso é muito utilizado no jornalismo hoje em dia, né, uma pessoa sai, bate foto, grava entrevista, faz, fragmenta um clipe de vídeo, né, e já envia tudo, porque justamente tem esse serviço de rede móvel, né. Enfim, tem câmeras, celular com várias câmeras, tem celular com qualidade 4K, né, é impressionante o que determinados efeitos fazem de super slow, câmera lenta, né, super câmera lenta, né, e time-lapse, né, esses lapsos de tempo, né, para depois você acelerar, é muito interessante, né. É interessante justamente por essa possibilidade de ser um telefone, né, tá ligado a uma rede, né. As semi-profissionais e as profissionais justamente são essas câmeras que têm já muitos botões, né? Parece grosseiro pensar assim, mas assim, quanto mais profissional é, mais botão vai ter para justamente você não ficar precisando abrindo e fechando menu na hora do trabalho, né? Ou seja, você consegue ter tudo ali independente e operável no seu dedo para você ter, né, um controle maior, né, da imagem que você está fazendo. São câmeras muito caras, geralmente trocam-se as lentes, né? Geralmente não, onde trocam-se as lentes, você tem vários acessórios, a câmera no final fica um monstro, né? Enfim, mas são câmeras de cinema, né? Câmeras cujo sensor é enorme e grande velocidade de registro, né? E agora a gente tem essas câmeras fotográficas que filmam, né? Onde elas se dividem entre DSLR e sem espelho, né? Eu vou falar isso no próximo vídeo, a diferenciação dessas duas câmeras que são as mais populares e de excelente resolução, né? Padrão de mercado. Qual a diferença desses dois tipos de câmera, né? DSLR, também conhecido como HDSLR, né? HD DSLR, né?
High Definition, né, de alta definição, DSLR vem de Digital Single Lens Reflexive, né, lente única reflexiva digital, né, digamos, porque é uma câmera que dentro dela contém um pentaprisma, né, que, enfim, onde bate a luz entra e ela é refletida, né, e invertida para ser monitorada pela pessoa, né, pelo fotógrafo. Ou seja, tem um componente a mais do que essas câmeras sem espelho, né? Essas câmeras sem espelho não têm o espelho, né? Em outras palavras, isso faz com que a principal diferença das duas seja o tamanho e o peso, né? As DSLR são maiores e mais pesadas, as sem espelho são menores, né, e mais leves. Bom, o fato de ter menos componentes faz com que as HDs SLR não só sejam as sem espelho, perdão, não só sejam menores, né, como, enfim, o funcionamento interno dela também seja mais rápido, né? Os disparos contínuos desse tipo de câmera são muito mais acelerados, né? Por exemplo, você bota para bater uma foto, né? A DSLR, né? Na sem espelho é tipo, bem mais rápido, né? Justamente porque ela tem menos componentes internos, né? Facilita a velocidade nessa no bater das fotos, né? Porém, por ela ser menor, né, isso também tem uma desvantagem, né? As baterias são menores, portanto o tempo dela a autonomia das baterias é menor, né? Você tem que trocar bateria com maior frequência, né? Outra questão é que para você visualizar, né, a gente tem duas coisas aqui no verso da câmera, né? O display e o viewfinder, né? O viewfinder é aquele buraquinho onde você aproxima o olho e o display é justamente essa tela onde você visualiza as imagens, né? Aqui tem os controles, os botões, opa, borrei. Aqui você aproxima o olho, né? E é possível nas DSLR você enxergar a imagem aqui justamente porque tem um sistema de reflexão dessa imagem que te espelha lá para cá, né? Aqui a luz vem direto para o espelho que reflete a imagem e bate também no sensor, que é quem captura esse sinal luminoso, essa onda luminosa, né? Onde a imagem se forma, né? E aqui não, vai direto para o sensor, a imagem, não tem nenhum anteparo que fica refletindo, né? A luz vem direto para o sensor, né? A diferença entre as duas câmeras é que a sem espelho vai ter um viewfinder digital, né? Quem já viu aquele hábito do fotógrafo de ficar encostando a câmera no rosto para bater foto e tira para olhar, né? Na sem espelho você não precisa tirar para olhar porque a imagem já se forma aqui, né? O viewfinder é digital que nem o display, né? Na HD SLR só o display é digital. Beleza? Isso também é uma coisa que consome mais a bateria, né, da sem espelho, porque ela tem, digamos, dois monitores digitais. É uma questão de gosto, entendeu? Vai de fotógrafo para fotógrafo. Eu não faço essa comparação querendo dizer que uma é melhor que a outra. Não, é uma questão do fotógrafo escolher, do gosto, né, de como essa pessoa trabalha. Quando eu falo aqui que esse tipo de câmera, né, essas câmeras fotográficas que gravam fragmentos de vídeo, né, elas surgem justamente para aproveitar um buraco que havia no mercado, né, de câmeras de alta resolução e a um preço acessível, né, e que fosse uma resolução superior à de uma filmadora, né. Por isso que eu falo que houve esse boom, né, desse tipo de equipamento. A questão é o seguinte: por mais que sejam câmeras fotográficas que filmam, devemos lembrar que são câmeras fotográficas, né? Elas não têm autonomia de realizar longos registros como uma filmadora teria, por exemplo, né? Justamente porque elas são câmeras fotográficas, é como se, entre aspas, né, estivesse quebrando ali um galho de estar filmando. Lógico que, enfim, no capitalismo não tem essa de quebrar um galho, né? Existe todo um porquê das coisas serem feitas desse jeito, né? Para que eu estou falando isso? Porque essa câmera fotográfica, quando ela está filmando, né, o propósito inicial dela é bater fotos, né, mas ela está ali
também com a possibilidade de filmar, né? Mas ela não filma íntegras, né? Ela não filma longos períodos de tempo, né? Ela filma 10 a 15 minutos justamente e faz um corte, né? Justamente para evitar esse superaquecimento e danificar o equipamento, né? Então essas câmeras fotográficas que filmam, elas têm justamente essa condição de gravar por determinados períodos de tempo, né? Existem atualizações, né, aplicativos que você baixa pela internet, né, para você até mudar ali a navegabilidade da sua câmera, mas isso, enfim, fica um pouco a risco a critério do fotógrafo, né, um risco que se assume, porque são aplicativos que não necessariamente são do fabricante, né, e isso não é garantido que não possam causar danos, né. Enfim, eu tô falando aqui dando um exemplo do Magic Lantern, né? Magic Lantern é um aplicativo que você baixa, né? Um firmware que você atualiza no seu, na sua câmera e muda e te permite algumas funções, né? A mais, como por exemplo gravar por horas, né? Gravar, digamos, por até 1 hora, né? Enfim, aumentar justamente esse tempo de gravação. Mas como eu disse, isso pode danificar seu equipamento, né? Não é garantido, né? Não é uma coisa feita pelo fabricante, é uma coisa desenvolvida na internet por desenvolvedores, né? Portanto, existe justamente essa ressalva. Ei, tome cuidado, pode danificar seu equipamento. Só retomando um pouco esse assunto aqui, né, de HDSLR versus câmeras sem espelho, né, as chamadas mirrorless, é bem comum, sei lá, uma das mais famosas, a HDSLR, tem tanto a Nikon quanto a Canon, né? Lá no campus a gente tem muito a Canon, né? Que eu gosto muito das lentes, eu particularmente, né? Se eu puder aqui dar minha opinião, eu gosto muito das lentes Canon, mas eu acho que em termos de corpo de câmera ainda tem muitos recursos, ainda está um pouco atrás do mercado, né? E uma das mais famosas aqui da Sem Espelho é a Sony, né? Que eu gosto muito, mas enfim, é uma opinião pessoal e que, enfim, vai ter justamente uma estrutura de cartão diferente, vai ter justamente é um pouco mais moderna, né, mais eletrônica a câmera, né? Então vai ter alguns recursos a mais, né? Já entrou com 4K há mais tempo no mercado do que as HDSLR. Agora que a gente começa a ver algumas janelas, enfim, maiores sendo oferecidas por esse tipo de câmera.